Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quinta-feira, 12 de agosto, o Parlamento santomense reúne-se amanhã para analisar a data da realização da segunda volta das presidenciais no arquipélago. Cidadãos cabo-verdianos exigem a remoção de monumentos pró-esclavagistas e coloniais no arquipélago. A vandalização em Lisboa do Padrão dos Descobrimentos por uma suposta turista francesa no domingo está a causar amplo debate. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob comando técnico de Moussa Chili. O jornal começa agora. São Tomé, 102.8 FM. Começamos com a atualidade na África lusófona. O Parlamento santomense reúne-se amanhã para analisar a data da realização da segunda volta das presidenciais no arquipélago. Maximino Carlos, o nosso correspondente, tem mais informação. A decisão saiu da Conferência de Líderes Parlamentares que esteve reunida na última terça-feira. O adiamento, segundo uma fonte, deveu-se à melhoria da agenda do plenário, nomeadamente em alguns projetos de resolução que foram introduzidos. Os deputados vão votar amanhã o projeto que fixa excepcionalmente a data do segundo sufrágio das eleições presidenciais. Desenha-se para já um consenso para a sua realização no dia 29 de agosto corrente, uma data proposta pela Comissão Eleitoral Nacional. Entretanto, a proposta do ADI para o prolongamento do mandato do Presidente da República em exercício não foi incluída na agenda. Constitucionalmente, o Presidente da República cessa as suas funções no dia 3 de setembro com a posse do Presidente eleito. Por isso, pretende-se encontrar uma alternativa sobre este assunto. Não havendo consenso nesta matéria, caberá ao Parlamento analisar a questão de vacatura do poder presidencial, mas não estando incluída na agenda do plenário, o assunto à partida não será discutido. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Cidadãos cabo-verdianos exigem a remoção de monumentos pró-esclavagistas e coloniais no arquipélago. O relato é-nos feito pelo nosso correspondente Odeir Santos. A petição para a remoção de monumentos pró-esclavagistas e coloniais em Cabo Verde, subscrita por cerca de 2.000 cabo-verdianos, foi entregue ao Presidente da Assembleia Nacional pelo promotor da iniciativa, Gilson Varela Lopes, que considera que o descobridor português, Diogo Gomes, foi também traficante de escravos. Por isso, afirma que, à semelhança de outros monumentos, a estátua de Diogo Gomes deve ser removida. Neste momento estamos numa fase de contestação racial e de reclamação por justiça, porque a escravatura não fez só mal na altura, ceifou a vida de cerca de 8 milhões de pessoas. Ainda hoje, todos nós africanos sofremos com algum estigma. Diogo Gomes não foi só um descobridor, foi também um traficante de escravos. E nesse sentido é necessário, possivelmente, criar uma comissão de historiadores para investigar exatamente o que aconteceu. Se houve uma pessoa que transportou 600 escravos da costa da África para Portugal, a escravatura não é orgulho para nenhum desses países, nem para os países que foram escravizados, nem para os países que foram, neste caso, os comerciantes de escravos. Ainda em declarações à imprensa, o promotor da petição para a remoção de monumentos pró-esclavagistas e coloniais em Cabo Verde explicou que a ideia não é apagar a história, mas sim ensinar e contar a história de Cabo Verde como aconteceu. Não é apagar a história nunca vai ser apagada, como já dei o exemplo da Alemanha, onde não existem símbolos de Adolf Hitler em lado nenhum, mas existe um museu de Auschwitz. De Cabo Verde para a RFI, Odeir Santos. Hoje temos mais um episódio da série Reconciliação Nacional em Angola. Karina Branco falou com o presidente da Fundação 27 de Maio, o general Silva Mateus, que se mostra satisfeito com as medidas tomadas pelo governo angolano para responder aos pedidos de sobreviventes e familiares das vítimas do 27 de maio de 1977. Estamos satisfeitos porque a Comissão está precisamente a tratar aquilo que são os nossos objetivos estatutários. Nossos objetivos específicos e os gerais. Nos específicos temos a abertura dos arquivos da DISA, a localização e enterro das vítimas, a construção do memorial, a emissão de certidões de óbito e o Comba Nacional, que é o término do óbito. Todas essas questões estão a ser resolvidas. Umas estão em execução e outras vão entrar brevemente em execução. Já estão localizados as valas comuns em todas as províncias. Esse é um dado novo. A segurança do Estado
em colaboração com os outros que eram da DISA, participantes no processo, trabalharam sob orientação do general Miala e por ordens do presidente João Lourenço, na localização de todas as valas comuns e de todos os locais onde se presumem serem enterrados elementos por causa do 27 de maio. Temos noção de quantas vítimas é que são? Porque a Amnistia Internacional na altura falou em 30 mil, mas já se falou também em muito mais. Nós advogamos, segundo pesquisas feitas, em mais de 60 mil. Falamos até 80 mil. Continuamos com a atualidade no continente africano. 7 pessoas, incluindo uma mulher grávida, morreram de fome depois de navegarem à deriva 22 dias e ao longo de mais de 1.100 quilómetros entre as ilhas Comores e a costa do Quênia, revelou a Guarda Costeira queniana. A embarcação tinha no total 15 pessoas. Os 8 sobreviventes tiveram que atirar ao mar os corpos dos mortos membros da sua família, de forma a manterem o barco estável. Os sobreviventes conseguiram salvar-se comendo peixe cru e bebendo água do mar, tendo sido encontrados inconscientes e desidratados por pescadores locais na segunda-feira. Praia 99.3 FM. Prosseguimos com a atualidade internacional. A vandalização em Lisboa do padrão dos descobrimentos por uma suposta turista francesa no domingo está a causar amplo debate. A inscrição denunciando em inglês as descobertas foi, entretanto, apagada pela autarquia, mas o debate em torno dos símbolos coloniais voltou à berlinda. O sociólogo e professor universitário português João Teixeira Lopes realça a ampla disputa em torno da memória, embora denunciando a covardia do ato de vandalismo que o desplotou. O vandalismo por si só, eu diria que é muito pouco interessante como ato de protesto político, ainda por cima quando ele não é assinado, quando há uma ação, digamos, covarde, como foi o caso desta, pertença ativista francesa. De qualquer maneira, é interessante verificar que há hoje uma intensa disputa, e disputa é mesmo o termo, política, simbólica, sobre aquilo que são os símbolos do nosso passado e da nossa história. E isto, para um sociólogo, é interessante, porque leva-nos a perceber que o passado, ou melhor, a ideia que nós temos do passado, a memória que construímos sobre ele, é alvo de ideias muito distintas, visões muito diferentes. João Teixeira Lopes, sociólogo e professor universitário português, entrevistado por Miguel Martins. Os talibãs tomaram hoje o controlo da cidade de Ghazni, a 150 km a sudoeste de Cabul, a capital. Os talibãs já controlam 11 capitais provinciais, sobre um total de 34 no espaço de menos de uma semana. Mais pormenores com Liliana Henriques. Todos os funcionários do governo local, incluindo o governador da província, foram evacuados para Cabul, indicou uma fonte de segurança afegã, ao confirmar que os insurgentes conquistaram Ghazni na sequência de intensos combates, estes últimos controlando doravante todos os edifícios oficiais. Face à perspectiva da conclusão da retirada das tropas americanas no próximo dia 31 de agosto, os talibãs conquistaram, desde o início da sua ofensiva em maio, 2/3 do território afegão e, no espaço de menos de uma semana, eles tomaram o controle de 10 das 34 capitais provinciais do país. Estes desenvolvimentos não deixam de ser acompanhados com preocupação, nomeadamente em Doha, no Catar, onde, segundo o canal televisivo Al Jazeera, os negociadores do governo afegão propuseram uma partilha do poder com os talibãs em troca do fim das violências, esta informação não tendo, contudo, sido oficialmente confirmada. Também apreensiva, a ONU tem exortado os talibãs a pôr fim à sua ofensiva que, segundo os seus dados, provocou 1.000 mortes civis no espaço de um mês e perto de 390 mil deslocados este ano. Fontes de segurança americanas indicaram ontem que os talibãs poderiam chegar a Cabul dentro de um mês. Paralelamente, a França, a Holanda, a Suíça e a Alemanha anunciaram hoje que tinham suspendido para já a expulsão de refugiados afegãos, Berlim tendo, entretanto, avisado que não pagaria mais um centavo de ajuda ao desenvolvimento se os talibãs tomassem o controlo da totalidade do país. No Brasil, uma criança brasileira de 11 anos foi assassinada depois de violada por 3 adolescentes e 2 adultos, entre eles um tio da vítima, informaram fontes oficiais. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua aqui na antena da RFI. Rádio França Internacional.